Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de geometria espacial. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Militar de Engenharia. Vamos lá? Seja um tetraedro regular ABCD de aresta A e o ponto Q médio de AB. O ponto P sobre a aresta AB entre Q e A é projetado nas arestas AC e AD, sobre os pontos M e M', respectivamente, e também nas arestas BC e BD sobre os pontos N e N', respectivamente. O plano MM', divide o tetraedro em dois volumes com razão de 1:4. Determine QP em função de A. Bem, aqui nós temos a figura, né? O tetraedro ABCD, né? Aqui nós temos o ponto Q, que é médio da aresta AB, e temos um ponto P, que foi colocado aqui, que não se sabe a distância de Q, e que o problema quer que você determine, né? E a partir de P foram traçadas retas perpendiculares às arestas CD, né, BC, CA e AD. Tá? De forma que ou na intersecção, né, entre esses segmentos e as arestas, foram gerados pontos. Tá? Ponto N' e M'. Ok? Como é que foram traçados esses pontos? Imagina que você tem o ponto P aqui, né? Foi traçada uma perpendicular à aresta, no caso aqui, a aresta BD, né? E aqui foi gerado o ponto N', né? Esse ângulo aqui é 90 graus. E assim foi feito para as demais arestas, tá? Nesse ponto, dá uma olhada no modelo tridimensional para ter uma informação, uma ideia melhor do figura, ok? Bem, pessoal, esse aqui é o sólido, tá? Aqui nós temos o tetraedro, né? A, B, C, D. Aqui nós temos os pontos N, N', M', M, tá ok? Como é que eles foram traçados? Bem, eu vou mostrar só só o ponto N', tá? Só para exemplificação, os outros são análogos, tá? Mas ele pegou uma reta do ponto P, perpendicular, aqui no caso do N', a aresta BD, tá? Essa perpendicular aqui faz um ângulo de 90 graus aqui, tá? E no encontro aqui na intersecção ele traçou o ponto N'. Aí fez a mesma coisa para os outros pontos, tá ok? Bem, feita essa interação desses pontos, né, o que ficou, restou foi um polígono, né, M', N', né, esse quadrilátero aqui. Tá? Bem, ele informa para a gente do problema que o volume desse sólido que ficou aqui é 4, está na proporção de 4:1 desse volume aqui, desse sólido que ficou aqui, que restou aqui. Tá? E ele pede para calcular x, que é a distância aqui entre P e Q. Ok? Em função de A, né, que é a aresta do tetraedro. Bem, olhando agora a figura no plano, né, nós, olhando esse triângulo aqui, ADB, temos aqui que a distância de A até Q é A sobre 2, de Q a B é A sobre 2, a distância de P a Q é x, que nós queremos descobrir, e a distância de P a A é A sobre 2 menos x. Tá? Bem, vamos calcular aqui os catetos desse triângulo aqui, retângulo aqui, tá? PN' e BN', tá? Já que a hipotenusa nós sabemos que é A sobre 2 mais x, né? PB, a hipotenusa é esse lado PB aqui, né? Esse segmento PB, que vale A sobre 2 mais x, tá? Então, PN' é igual a A sobre 2 mais x, que multiplica o seno de 60, já que esse ângulo aqui é 60 graus, tá? E BN' é igual a sobre 2 mais x vezes o cosseno de 60, que é meio, né? Então fica meio de A sobre 2 mais x, tá? Vamos calcular agora esse triângulo aqui, os catetos desse triângulo aqui. Nós sabemos que a hipotenusa PA vale A sobre 2 menos x, né? Então, o cateto PM' vale A sobre 2 menos x vezes o seno de 60. Né? PM' é igual a sobre 2 menos x vezes o seno de 60.
E o cateto, esse cateto aqui, né, a AM' vale A sobre 2 menos x vezes o cosseno de 60, que é meio. Tá? Porque nós calculamos PM' e a M'. Tá? Bem, aqui então nós temos os valores que nós calculamos anteriormente. Agora vamos dar uma analisada melhor nesse triângulo aqui, PN' B. Tá ok? PN' B. PN' B. E o triângulo também PNB. Tá? Aqui é como se eu desdobrasse, né, esses dois triângulos em torno dessa aresta aqui, PB. Tá? Então você vê que esses dois triângulos aqui, eles compartilham a mesma hipotenusa. Aqui é 60 graus, que é esse ângulo aqui. Tá? E aqui é 60 graus, que é este ângulo aqui. Tá? Aqui é 90 graus, porque é por construção, né? Com uma linha aqui é perpendicular aqui, ele é em 90 graus. E o segmento também que passa de P até N, também aqui faz 90 graus, com essa aresta aqui. Tá? Então, observe que esses dois triângulos aqui são congruentes, porque eles compartilham a hipotenusa e têm os mesmos ângulos internos. Tá? Então, BN' é igual a BN. Né? Então, BN' é igual a BN. Tá? Então, quer dizer que essa linha aqui, esse segmento aqui, NN', ele é paralelo a CD. Tá? De tal forma que, como BN é igual a BN', e nós já calculamos BN' anteriormente, BN, né? BN vale meio de A sobre 2 mais X. Tá? E como nós já calculamos PN' anteriormente, PN vale, com PN é igual a PN', PN vale raiz de 3 sobre 2, que multiplica A sobre 2 mais X. Tá? De maneira análoga, vamos analisar o triângulo PAM', PAM', e o triângulo PAM. Tá? De forma análoga, eles compartilham a hipotenusa, aqui é 60 graus, aqui é 60, aqui é 90, então esses dois triângulos aqui são congruentes, né? De tal forma que PM' é igual a PM e AM' é igual a AM. Com AM' é igual a M, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. E essa linha M, esse segmento MM' é paralelo a DC. Tá? Então quer dizer que essa linha azul aqui, esse segmento MM' é igual a M, que é igual a MM'. Tá? Então MM' é paralelo a CD, a M é igual a MM', que é igual a M', que é igual a meio de A sobre 2 menos X, já que a gente já calculou anteriormente a M'. Tá? E PM é igual a PM', PM' nós já calculamos anteriormente, a raiz de 3 sobre 2, que multiplica A sobre 2 menos X. Tá? Bom, de posse disso, é melhor a gente dar uma olhada novamente no modelo tridimensional para a gente descobrir como é que a gente vai calcular o volume desse sólido aqui. Ok? Como nós mostramos no problema, né, na demonstração, essa linha N' ela é paralela a CD. Tá? Assim como o segmento MM' é paralela a CD também. Tá? De tal forma que se nós analisarmos essa seção aqui central, que é formada pelo ponto médio de CD E, que eu coloquei como E, né? O ponto médio de NN', que eu chamei aqui de F, e o ponto médio de MM', que eu chamei aqui de G, né? Se nós analisarmos essa seção aqui, ela é um triângulo, tá? E ela é a seção reta de um prisma, que foi cortado aqui pelas duas faces do tetraedro. Tá? Eu vou desenhar aqui o prisma para ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Tá? Aqui eu desenhei o prisma, tá vendo? A seção central, né, desse prisma é esse triângulo EFG, tá? Que eu coloquei aqui. É a seção seção triangular aqui, EFG, que eu tinha desenhado anteriormente, que é esse triângulo, né? E ele foi cortado, tá vendo? Ele foi truncado aqui por essa face do tetraedro e por essa face aqui do tetraedro, de tal forma que
Esse volume aqui que sobrou, esse volume aqui que nós estamos procurando calcular para poder calcular o valor de x, ele é o volume desse prisma truncado. Ou seja, o que nós temos que fazer para calcular esse volume que sobrou aqui? Você vai calcular a área dessa seção regular aqui, né, dessa seção reta aqui, que é a área desse triângulo EFG, e multiplicar pela média, né, das arestas. Ou seja, o volume do prisma que sobrou é um terço, é a média, né, das arestas, do comprimento das arestas, vezes a área da seção reta do prisma. Ok? Então é um terço de CD, que é A, mais um terço de MN, mais um terço de MN, multiplicado pela aresta, pela área, né, dessa seção central aqui. Tá ok? Eu vou deixar rodar um pouquinho aqui para vocês terem uma. Se vocês tiverem uma dúvida, vocês param, né, o vídeo, aí vocês conseguem enxergar melhor a figura, tá? Aqui a gente tem o prisma, né? E aqui o tronco, né? O tronco desse prisma que ficou. Que foi cortado, né? Pelas faces do tetraedro. Ok? Bem, como mostrado no volume tridimensional, no modelo tridimensional, nós temos que calcular essa área aqui, tá? Desse triângulo aqui. EFG, para a gente, através dessa área aqui, multiplicar pela média das arestas desse prisma aqui, para poder encontrar esse volume e encontrar o valor de x, que é aquele pelo problema, tá? Então, para a gente calcular essa medida aqui, essa aresta aqui, EF, nós vamos calcular da seguinte maneira: nós temos a altura BE, vamos calcular a altura BE, tá? E dela vamos subtrair o valor de BN', essa altura aqui, de BF, tá? Desculpe, não subtrair BN', mas subtrair BF, tá? Bom, BE, né, que é essa altura aqui, a altura desse triângulo equilátero, é igual a BD, que é o lado da aresta do prisma, né? Vezes o seno de 60 graus, tá ok? Então é A, que é a aresta do prisma, vezes o seno de 60 graus, que é a raiz de 3 sobre 2, tá? BF é igual a BN', que nós já calculamos, vezes o seno de 60, certo? O BN' é 1 sobre 2, que multiplica A sobre 2 mais X, tá? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então fica a raiz de 3 sobre 4, que multiplica A sobre 2 mais X. Esse é BF, né? EF é igual a BE menos BF, tá? BE é a raiz de 3 sobre 2, tá? Menos o BF, que é a raiz de 3 sobre 4, que multiplica A sobre 2 mais X, que é essa parcela aqui, tá? Fazendo as contas aqui, as simplificações, nós vemos que F é igual a raiz de 3 sobre 8, que multiplica 3A menos 2x, tá? Vamos calcular agora a outra aresta, que é a aresta EG, tá? EG, tá? Para calcular EG, nós vamos proceder de maneira semelhante, tá? AE, né, que é essa altura aqui, é igual a AC, que é a aresta do tetraedro, que é A, vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, tá? AG, que é esse comprimento aqui, é AM vezes o seno de 60 também, já que aqui é 60 graus também, tá? Então, AM nós já calculamos anteriormente, que é meio de A sobre 2 menos X, vezes a raiz de 3 sobre 2, que é igual a raiz de 3 sobre 4, que multiplica A sobre 2 menos X. Tá? Esse é AG. EG, que é o que nos interessa aqui, que é a aresta daquele triângulo, é igual a E menos AG, ou seja, é a raiz de 3 sobre 2, né? Menos a raiz de 3 sobre 4, que multiplica A sobre 2 menos X. Fazendo o desenvolvimento aqui, fazendo as simplificações, EG é igual a raiz de 3 sobre 8, que multiplica 3A mais 2x. Então, quer dizer que nós temos duas arestas do triângulo, tá? Então, tendo essas duas arestas, né, tendo essas duas arestas aqui do triângulo, a gente pode calcular a área
desse triângulo aqui, usando a fórmula aqui do seno, né? Ou seja, a área do triângulo é igual a metade do produto dos catetos vezes o seno do ângulo entre eles, né? Mas só que a gente agora precisa calcular esse ângulo aqui, tá? Observe que você não pode cometer o erro de achar que esse ângulo aqui é 60 graus. Esse ângulo não é 60 graus, tá? 60 graus é o ângulo daqui da aresta, da face da pirâmide, tá? Esse ângulo aqui ele não está na face, esse ângulo aqui é um ângulo que está no espaço, tá? Então ele não vale 60 graus, mas a gente consegue calcular ele, tá? Como é que a gente vai calcular ele? A gente vai usar a lei dos cossenos, tá? A gente tem aqui a altura desse triângulo aqui, que nós já calculamos, que é BE, né, que é raiz de 3 sobre 2, vezes A. E temos a altura desse triângulo aqui, que é AE, que é igual, né, que é também a raiz de 3 sobre 2. Vamos usar, e nós sabemos que esse lado aqui desse triângulo aqui, né, considerando esse ângulo aqui ABE, né, nós sabemos que esse lado aqui é A, né, esse lado aqui é a raiz de 3 sobre 2, e esse lado aqui é a raiz de 3 sobre 2. Então a gente consegue, pela lei dos senos, a gente consegue calcular o cosseno desse ângulo aqui. Tá? De posse do cosseno, a gente acha o seno e vamos conseguir calcular a área desse triângulo aqui. Da seção regular do. Vamos conseguir calcular a área desse triângulo aqui, né? Que é a seção regular do prisma. Tá? Bom, nós temos então que, aplicando a lei dos cossenos aqui, né? Nós temos que A ao quadrado é igual a esse lado aqui ao quadrado, né, que é o AE. AE é a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais BE, que é a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, né, menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, né, raiz de 3, a raiz de 3 sobre 2 vezes a raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno do alfa, que é o ângulo aqui que está interposto, né, que é o cosseno que faz, é o alfa que é o ângulo, né, entre os dois catetos, que é oposto a esse lado AB. Fazendo as contas aqui, nós temos que o cosseno de alfa é igual a 1/3. Tá? O seno de alfa é a raiz de 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa, que é 1 menos 1/3 ao quadrado, que o seno de alfa é igual a 2 raiz de 2 sobre 3. Tá? Então nós já achamos o seno de alfa. Agora a gente tem tudo para calcular a área desse triângulo aqui, que é a seção regular, seção reta, né, do prisma. A área do triângulo FGE, né, FGE, é igual a metade, né, do produto dos lados. Esse lado aqui é raiz de 8 raiz de 3 sobre 8 vezes 3a mais 2x. E esse aqui é raiz de 3 sobre 8 vezes 3a menos 2x. Né? Raiz de 3 sobre 8 vezes 3a menos 2x. E esse lado, raiz de 3 sobre 8 vezes 3a mais 2x. Tá? Vezes o seno do alfa, que é 2 raiz de 2 sobre 3. Tá? Isso implica que a gente chega à conclusão que a área desse triângulo aqui, FGE, é raiz de 2 sobre 64, que multiplica 9a ao quadrado menos 4x ao quadrado. Tá? Bom, calculada essa, essa área aqui, para calcular o volume, a gente multiplica essa área aqui pela média aritmética das três arestas desse prisma, tá ok? Então, o volume desse tronco de prisma aqui é igual a 1/3, que multiplica a soma das arestas, tá? Vezes a área do triângulo FG, que é a seção reta, né, desse prisma, tá? Então, aqui a gente tem que o volume do tronco é 1/3 de A, essa aresta aqui é A, tá? Mais N', né? Que é metade de A sobre 2 mais X, e M', que é metade de A sobre 2 menos X, tá? Fazendo essas contas aqui, nós chegamos que o volume do tronco é raiz de 2 sobre 128, que multiplica 9A ao cubo menos 4AX ao quadrado. Tá? Esse é o volume do tronco. Tá? Bem, nós sabemos que o volume do tetraedro
é raiz de 2 sobre 12 vezes A ao cubo, onde A é a aresta do tetraedro, tá? O volume do tronco, segundo o problema, é 4/5 do volume do tetraedro, certo? Então, o volume do tronco, que é raiz de 2 sobre 128, que multiplica 9 ao cubo menos 4x ao quadrado, é igual a 4/5 da raiz de 2 sobre 12 de A ao cubo. Fazendo essas contas aqui, né? Raiz de 2 sobre 128 vezes 9 ao cubo menos 4x ao quadrado é igual a 4/5 de raiz de 2 sobre 12, multiplicado por A ao cubo. Fazendo as contas aqui, as simplificações, nós chegamos que 4x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado menos 128 ao quadrado sobre 15. X ao quadrado é igual a 7 sobre 4 vezes 15 vezes A ao quadrado. Finalmente, a gente chega à conclusão aqui que x é igual a vezes 105 sobre 30. Olha, para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!